Salmo de número 78, ele fala assim: os filhos de Efraim, versículo 9, os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Isso pode significar a minha pessoa e a sua. Efraim era um filho de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E o reino do norte também, quando separou da casa de Davi, tomou o nome de Efraim, porque era uma das tribos. Se referia ao reino do norte falando de Efraim. Houve uma batalha. E batalha naquele tempo era todo dia, simbolizando as nossas vidas. Não tem um dia que nós não temos uma chateação, alguma coisa que nos aborrece, que acontece, ou uma notícia que irrita a gente. Como é que isso ainda continua acontecendo? Então são batalhas que nós temos de aprender a travar e a vencer. E para isso Deus está nos armando com o arco e a flecha, que era uma arma temível naquela época. Não tinha explosão de pólvora. Então era na base do facão, do porrete ou dessas armas que de longe atingiam as pessoas. Hoje já tem drones aí poderosíssimos, mas naquele tempo não existia. Aí eram essas coisas. Então o Efraim foi armado de arco e flecha, da melhor arma que tinha para fazer uma obra destruidora contra o inimigo que vinha. Mas no dia da batalha, eles retrocederam. E Deus ficou muito triste. E Deus fica conosco. Quando lhe contarem um problema, você está ouvindo o problema, você está dizendo: Deus, é para eu entrar nessa batalha? Usar o teu poder? Você sentiu liberdade de Deus, você pode entrar, porque Deus está usando você. Ou é só para interceder? Mas a intercessão tem que ser uma intercessão mais agressiva. Ó Deus, olha para o Geraldo, está tão fraco, vale a pena falar, isso vale, mas Deus, fortalece o Geraldo, me fortalece agora que eu vou abençoar o meu irmão, o meu cunhado, meu amigo, essa pessoa. Aí você está sentindo que nada vem por acaso na nossa vida, é Deus que traz tudo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Deus está nos usando ali. Aí você sentiu: Geraldo, eu vou fazer uma oração agora. Há muitos anos teve um irmão da Madalena, o mais velho, que ele caiu de uma laje. E eu fui no hospital vê-lo e eu vi que o negócio estava sério. O médico disse que estava. Ele não parava de tremer o corpo todo. Não é de medo não, é porque atingiu a coluna dele, qualquer coisa. Aí eu falei no ouvido dele: falei, amigo, quem está aqui é o seu cunhado, eu vou orar por você, Deus vai te livrar dessa. Mas procure o seu Deus, se não procurar é problema seu, tá? E eu sei que você está me ouvindo, mas não está podendo nem falar. Então em nome de Jesus eu mando o mal embora. Questão de horas, o homem já estava curado já. E eu falei com ele um dia: lembra que eu falei no seu ouvido, hein? Você tem que agora agradecer a Deus. Então Deus dá para você a arma para você fazer ali. Não era eu, era o irmão dela, não é no meu sangue, mas era cunhado. Eu entrei na família, a família entrou em mim. Então nós temos que cuidar. Não, eu quero saber, faz isso não. Seja um servo de Deus. Efraim armado, olha que o Salmo 78 diz aqui agora: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da batalha. O que eles fizeram? Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Qual é o concerto de Deus? Aliança, que Jesus disse que nos deu poder sobre todo o poder do inimigo. O que custa orar por você? O que custa você orar por alguma pessoa? O que custa você falar com uma pessoa a respeito da palavra de Deus?
Nós não viemos para a igreja para esquentar banco, não. Nós viemos para a igreja para aprender a servir a Deus. E Ele vai cobrar de nós toda oportunidade perdida. Então vamos abrir os olhos. Não, Deus, eu tenho que parar com essas coisas erradas, que talvez não sejam coisas cabeludas, mas que é errada. Você, o ócio, por exemplo, você fica lá parado ali, quando você pode fazer alguma coisa pela humanidade, que amanhã vai reverter por você. Então vamos fazer a coisa em nome de Jesus, essa obra, e não agir como eles, que Deus ficou triste com eles. Não guardaram o concerto, que é a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. E ainda disse mais aqui: e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Mas eles viram, pois é, mas quando Deus faz você ver alguma coisa, você fazer igual. Jesus disse: eu não faço nada de mim mesmo, não. Eu faço como o Pai me mostra, como Ele me diz. Vai fazer a obra de Deus, que você vai ser abençoado. Amém? Consagre-se, que Deus vai dar a vitória para você. Vamos ver o que aconteceu lá em Diadema, na reunião. Hoje é o quarto e o último pedaço. Depois tem mais culto nós fizemos aí. Mas Deus fez muita maravilha. O local estava hiperlotado. E Deus estava super maravilhoso, como sempre Ele é. E Ele não está gostando nada de você ficar aqui hoje assim, meio jururu, não. Ele gosta de você mais ativo, tá? Acorda aí, faz um despertamento, porque senão na adoração vai acontecer o seguinte: a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você tem que mostrar alegre. Digo fraco, sou prato. Tem uns lá na Itália que eu encontrei o terceiro prato. Vocês também gostam de comer, hein? Aí, aqui nós gostamos também. Tem dia que tem terceiro prato. O versículo é o de número meia dúzia, capítulo 7, Deuteronômio 7, versículo 6, que diz o seguinte assim: olha que Moisés falou por ordem de Deus. O povo viu a glória de Deus descer do monte Horebe. O monte parecia um vulcão, tremia todo e escorria aquelas lavas. E o que estava acontecendo ali? Aí o Senhor Deus falou com eles, repetiu os 10 mandamentos. E o povo disse: Moisés, pede a Deus falar com você, nós estamos aterrados de medo aqui, o negócio está sério. Então ele fala e você conta para nós. Aí Moisés, Deus achou por bem também fazer isso, e Moisés disse assim: porque povo santo és ao Senhor. Isso nós temos sempre que falar, porque as pessoas esquecem. Você pode ter sido a pessoa mais suja antes de conhecer Jesus. No dia que você conheceu Jesus, Ele purificou você. Aí você passou a ser um povo separado a Ele, de propriedade particular dele. O diabo não pode tocar em você, porque está tocando na propriedade de Deus. E é preciso que nós saibamos disso. Para quê? Para não sermos moles no dia da angústia, no dia da batalha, no dia da luta. Aí a nossa força era pequena. Nós temos que estar confiantes. Eu sou o povo santo do Senhor. O demônio vai tentar mostrar alguma coisa do passado. Isso foi o velho homem, a velha criatura. Eu agora sou nova pessoa, não devo nada a você. E você então, usando de ousadia, pega a autoridade que Jesus nos deu sobre todo o poder do inimigo, poder para pesar os piores demônios, e nada absolutamente nos causará dano algum, e determina. Você está com a perna inchada, você está com a cabeça que dói o dia todo, isso não é normal. Alguma coisa errada está acontecendo. Deus, eu não sei o que é, mas como sou povo santo, eu vou usar o nome de Jesus agora e vou repreender esse mal, antes que esse mal cresça e acabe com a sua vida. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Moisés está falando. Depois o Espírito Santo usou Pedro para dizer: esse próprio povo de propriedade particular, somos a nação santa de Deus. Continuando aqui: para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há.
Então não importa se a pessoa é famosa na ciência, famosa nos esportes, famosa na política, famosa aqui, acolá, você tem que ser esse povo de Deus. Você é o povo, o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra. Se fazem coisa errada, não faça. As suas mãos sempre têm que estar limpas. Se você deixa o diabo sujá-las, amanhã você não vai ter condição de repreender aquele mal que ele colocou, porque você permitiu, missionário. Então peça perdão, bata na coxa. Como é que eu fiz isso, Deus? Só me perdoe, e Deus perdoa. Aí você diz assim: o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Então não considere que tem ninguém melhor do que você. Não se considere melhor do que ninguém também, mas se considere como o povo particular de Deus. Eu sou e não vou aceitar, e a minha vida vai mudar. Mas tem gente ouvindo isso há 10, 20 anos, não mudou até hoje. Você tem que tomar juízo na cabeça, senão você não vai ser nada. Eu lembro que eu tinha um primo na minha cidade, que ele era o alfaiate da cidade, só tinha a 4ª série primária. Eu era bem pequenininho, e lembro dele. Nem sei se ele ainda está vivo. Também não me falaram que ele partiu, não. Bom, há um tempo atrás eu fui nós nascemos no sudoeste do Espírito Santo, mas ele estava no norte morando, e fui até na casa dele, fez uma recepção lá, que Deus abençoe ele, a esposa dele e a família toda. Aí esse tio então criou-se o ginásio da minha cidade. Eu ainda estava no primário, e todas as pessoas foram, e ele foi fazer o ginásio, e fez o ginásio. E depois criaram o curso normalista, professores. Ele, no meio das moças, era o bendito fruto. Era o único, aquele homem já dos seus 40 e pouco, quase 50, fez o 2º grau para ser professor. Depois fez faculdade no outro local. E a família toda cresceu. Ele deixou de ser alfaiate e foi ser professor, não sei mais o que ele foi na vida. Então, a gente não muda porque não quer. Ele era de Jesus, era um referencial meu. E um pequeno mesmo, perguntei: como é que você faz o terno? Aí ele explicou para mim tudo direitinho. Eu criança ainda, quando eu lembro assim, mas como é que a pessoa deu atenção, menino? Isso aqui, eu era muito curioso na vida, eu sempre queria saber para fazer as coisas. Um dia fazer bem feito. Aí ele estava me explicando. Um dia o alfaiate veio falar comigo: eu levo 4 dias para fazer um terno. Mas eu era menino, perguntei ao meu primo, e lá fazia o advogado da cidade, o juiz, o médico. Eu lembro que tinha esses crentes lá, e perguntei: quanto tempo você leva? Se eu fizer um terno é um dia só, ainda dá sobra alguma coisa. E o senhor está falando que é 4 dias? Parece que ele cobrava caro, porque é 4 dias de trabalho. Não é bem assim não, amigo. Eu lembro que o meu primo me explicou esse negócio. Deve ter alfaiate pelo Brasil ainda. Pois é, ele estava querendo de passar a perna lá. Então a gente tem que aprender tudo que a mãe dá. E ser o povo, ele resolveu ser. Não ficou olhando: mas eu estou velho, vou ficar no meio das moças lá. Qual é o problema? Ele aprendeu a ser professor primário, foi melhorando, e graças a Deus. E os filhos dele também já pegaram o exemplo do pai e foram, e todo mundo aí, lembro que ele era anestesista. Bom, deixa para lá, vamos ficar aqui agora. São gente fina eles, porque povo santo és ao Senhor. Pega essa palavra: eu sou povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Daqui a pouquinho eu vou fazer oração, nós vamos ver a novela da decidir. Eu vou, porque o diabo até o último momento tenta desviar a gente. Às vezes está vindo o carro, leva um fechado: hoje não é meu dia, não vou voltar para cá. Não, eu vou, hoje é meu dia. Às vezes está chovendo, está frio, está calor, não importa o que tiver, você tem um compromisso com Jesus, você vem em nome do Senhor. E semana que vem é a Santa Ceia, nós vamos estar aqui sábado 9, 14 e 18. Deixa eu fazer assim que fica mais bonitinho para quem... São 10 reuniões de Santa Ceia aqui. Sábado eu faço 9, 14 e 18. Domingo eu faço 7, 9 e 11. Pastor Jair fará 14, 16, 18 e 20 horas. Mas domingo toda a Igreja da Graça tem Santa Ceia. Então vai ser sábado e domingo aqui, porque só no domingo não dá.
O povo é muito, e graças a Deus que a cada dia aumenta mais. Agora deixa eu falar com você a respeito. Aí domingo, aí eu termino aqui 11 horas, começo 11 horas, termino mais ou menos a minha parte meio-dia, um pouquinho antes. Aí eu vou para Brasília. Eu vou estar em Brasília às 18 horas, ali do lado do Conjunto Nacional, na subida do Hotel JK em Marrata, tem a Igreja da Graça Internacional de Deus. O endereço está aí com quadra, super quadra, esse negócio todo que Brasília tem isso. E eu vou fazer domingo 18 horas, segunda-feira 9 e 11 no mesmo local. Aí eu já vou para Belo Horizonte. Às 19 horas, uma grande reunião lá na nossa igreja, Avenida dos Andradas 1005. Eu estou convidando todo mundo que é empresário, desde aquele que tem uma sacolinha, que é um empresário, trabalha para si, e aquele que já tem um comérciozinho, uma indústriazinha, um negocinho maior, ou médio, até um grande empresário. Vou dar uma palavra séria para você e vou abençoá-los, porque a Bíblia Sagrada promete bênção. Diz o Senhor, a palavra do Senhor Deus: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta males. Isso é Jesus, que é a palavra de Deus falando. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta males. Prosperar com Ele é uma bênção. Vamos agora para Números capítulo 20. Os pessoal de Israel estava andando com Moisés 40 anos, quase já estava sendo feito isso, e estavam quase chegando onde eles tomariam posse de Canaã. Viviam no deserto, 24 horas por dia, 7 dias na semana. No deserto não se planta, não se colhe, não tem mercado, não tem nada. E como é que 3 milhões de pessoas comiam? Deus mandava o maná todo dia, caía aí, mas maná programado, caía de segunda até sexta-feira, um tipo de maná, de domingo até sexta-feira. Aí o sábado eles não trabalhavam. O preguiçoso que na sexta-feira colhia o dobro, no sábado ficava passando fome, porque a primeira vez que colheu já passou a notícia, deu bicho. Colhia só na sexta, para sexta e sábado. Este sexta-feira é especial. Aí ninguém mais fez isso. Todo mundo colhia o dobro só sexta-feira. Mas o que colheu no domingo, na segunda, na terça, em dobro, amanhã eu vou dormir até mais tarde e tal, coitado, passou fome aquele dia. Aí Deus, e como é que eles bebiam água? Não bebiam. O Senhor Deus multiplicava a água, mas tinha um fenômeno, tinha uma rocha que ia atrás deles, e a Bíblia diz que essa rocha era Cristo, que os descedentava. Coisa como é que acontecia, não me pergunte, que eu não sei. Só sei que Deus fazia com que não tivesse sede. E no deserto, durante o dia, é muita sede, porque é calor. E à noite é muito frio, mas tinha uma coluna de fogo que, além de iluminar, os aquentava também. Deus sabe fazer a coisa. Aí eles começaram, quando pecava tinha sede, quando não pecava a rocha dava água e tal, não tinham sede, e a água multiplicava dentro, alguma coisa fazia, só na eternidade vamos saber o que é que aconteceu. Bom, aí chegaram para Moisés: devíamos ter morrido junto com aqueles que morreram, você está matante de sede e tal. Moisés se prostrou diante de Deus, e Deus disse a Moisés, versículo 7 de Números capítulo 20, e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação. Ele tinha que levar a vara de poder que ele tinha com ele. Tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos. Tem que prestar sempre atenção no que Deus fala. Toma a vara e tal, você e seu irmão, e fale a rocha. E fala a rocha perante seus olhos. Olha todo mundo, e dará a sua água. A rocha tem água, tá, pessoal? Principalmente essa rocha é Cristo. Até ele disse: quem beber da minha água nunca mais tornará a ter sede. Ela sustenta. Assim lhes tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Quem que ocorreu? Moisés estava muito chateado com o que eles falaram com ele. Também, quando você dirige um povo quase 40 anos, um povo que era bruto em todos os sentidos, era escravo, não tinha instrução de escola, não tinha nada. Moisés teve que ensinar tudo eles pelo deserto. Ficaram no ginásio de Deus ali 40 anos. Aí vai escutando. Ele tinha que falará e tirará as águas da rocha e darás o bebê à congregação. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor,
como lhe tinha ordenado, fez certo. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Não era para falar isso. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Não foi o que Deus disse. Em vez de falar a rocha, está falando para os rebeldes, que está dizendo. Podia ter falado com outras palavras, preparando o coração deles. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus não mandou ferir. A primeira vez Deus mandou. A rocha era Cristo. Ele feriu a rocha. Vai escutando, a rocha andava, elezinho era outro fenômeno que a gente não presta atenção às vezes. Onde ele estava, a rocha estava atrás deles. Olhando para lá, via a rocha. Moisés foi lá a primeira vez, Deus mandou, fere a rocha, feriu. A rocha era Cristo. Só podia ser ferido uma vez. Símbolo do que acontecia na cruz. O Moisés teria que falar, mas chegou lá e feriu. Hoje nós não temos que ferir a rocha. Já foi ferida lá na cruz. Nós temos que falar em nome da rocha que é de Jesus, e mandar a dor sair, a enfermidade sair, a miséria sair, o problema acabar. Meu irmão, nós vamos poder fazer intervenção onde quer que o nosso problema esteja, e Deus vai operar lá, porque é a palavra dele. Mas Moisés feriu a rocha e feriu 2 vezes. Levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Bom, pelo menos resolveu o problema. Não é isso que Deus está falando. Quem resolve o problema é Deus. Nós não podemos ensinar o Senhor, nós somos servos. Nós temos que seguir a direção dele. Aí diz aqui a palavra do Senhor: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho jurado. Essas são as águas de Meribá da contenda, né? Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Mas Moisés perdeu. 40 anos tirou do Egito, enfrentou o faraó. Quando ele ia colocar o pessoal em Canaã, Deus mandou ele subir o monte de Pisga, que fica na Jordânia, ali, hoje era o país de Moab, hoje é tudo Jordânia. Você sobe lá em cima, você vê Israel todinho. Olha o que você perdeu. Olhou do sul até o norte. Se o tempo tivesse bom, quando está bom, você consegue ver tudo ali. E ali ele morreu, o próprio Deus sepultou ele e não entrou. Irmão, vamos fazer tudo para nós entrarmos. O diabo vai fazer tentação até a última hora. Aí você vai e pisa errado onde nunca deveria ter pisado. E se pisou, se arrependa, procure a pessoa, se acerte, para que você não seja condenado. Com Deus não se brinca. Ele brincou, não prestou atenção e não guardou. Você vai pegar a vara e vai falar a rocha, e vai tirar a água da rocha. Mas ele foi e feriu a rocha 2 vezes e perdeu. Mais na frente ele orou a Deus: Senhor, deixa. Sabe que Deus falou? Não me fale nisso, assunto acabado. Aí ficou calado lá e pronto. Decisão de Deus não volta atrás, pessoal. Ele é perfeito. Na hora que ele diz que você está abençoado, ele vai fazer tudo para você ser abençoado, em nome de Jesus, amém? Deixa eu mostrar para você agora aqui uma coisa bonita. O que aconteceu lá em Diadema. Foi na Associação Okinawa, é a 3ª parte, ainda tem mais uma ainda. Foi tanto milagre, mas está dando tanto milagre, até eu tenho brincado, parece que eu estou perto de ir para o céu, pessoal. Eu vou deixar você aproveitar esse dia que eu levo você. Então, se você quiser levar agora, vocês cuidam do corpo aí, porque aí nem precisa chorar, o Espírito já está na mão de Deus. Nós começamos o estudo das obras que Jesus fez especiais nos Evangelhos. Aqui começa o seguinte, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus dar as instruções aos 12 discípulos, ele estava ensinando aos 12, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Então já vimos hoje que tem 3 partes do ministério de Jesus. Ele ensina, ele prega, depois usa o poder de Deus. Olha o que aconteceu. E João,
ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. O João estava meio assim, com dúvida, porque ele não era Deus, ele era um enviado de Deus. Quando ele viu Jesus, que queria batizar-se, ele disse: mas Senhor, eu queria ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus: deixa por enquanto, que nos convém cumprir toda a justiça. Desse caso, João mudou. Então, talvez no céu nós vamos ver um batismo um dia de Jesus batizar o João, porque ele falou: deixa por enquanto, vai mais tarde. Então, não sei quando a gente vai ver isso, mas toda a palavra de Deus vai se cumprir. Aí João, ouvindo o caso falar dos feitos de Cristo, mas será que é ele? Mas ele não está pregando assim, assado. Ficou meio com dúvida. E enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aí Jesus não respondeu, não. Jesus respondendo disse: ide e dizei e anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Quer dizer, ele não respondeu direto: sim, sou eu. Não, eu vou responder diferente. Vocês vão dizer ao João o seguinte: ide dizer a João as coisas que ouvis e vedes. Que vocês vão dizer exatamente o que vocês ouviram da minha boca e viram. Os cegos veem. Eles viram Jesus usar o poder. Aqui ele está resumindo. Os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, a boa notícia. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Acabou o recado para João. E partindo eles, começou Jesus a ensinar as turbas, as multidões que estavam do lado dele, a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Devia ser muito magrelo ele, né? Também só comia gafanhoto e mel silvestre. Ele não tinha um macarrãozinho que faz a barriga estufar, não tinha outras coisas. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Interrogando. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, eu, você, ele também. Quer dizer, teve a parte humana completa. Jesus nasceu de mulher, mas por obra do Espírito Santo. Não teve a outra parte. Em verdade, vos digo que dentro de mulher ter nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, a gente não está dando valor ao tamanho que nós temos diante de Deus. Porque quando nós ouvimos o Evangelho e aceitamos a Jesus, nós somos salvos. Aí começa a fase do arrependimento. A gente vai pedindo: Deus, me ajuda, eu quero me despedir de tudo que não presta. Tem uns que não são ensinados, por isso nós temos que ensinar, continuam no pecado. Estão na casa de Deus e continuam fazendo o que não serve. Estão se enganando. Não vai dar para eles a salvação. Nós somos, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Deus espera de nós agora que façamos coisas grandes para Ele. Não importa se você é médico, se é o operário, se é a dona de casa, se é a grande advogada, a juíza, não importa quem você seja. Ele espera de você grandes coisas. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Essas são as grandes coisas. Fazer as obras que Jesus fazia na vida das pessoas para elas serem abençoadas. Mas talvez não esteja acontecendo com muita gente. Aí ele diz o seguinte: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Amigo, tem que usar essa força. Tem que colocar as pessoas do seu relacionamento. Não é esperar que um dia eles venham à igreja. Graças a Deus que um dia eles virão. Mas quando eles estão doentes, é a melhor época de falar. Quando estão em crise. E você tem que estar preparado e dizer, eu vou fazer uma oração. Você quer? Ora. É a mesma coisa que eu fizesse, que o maior pregador do mundo fizesse. Porque é Jesus que vai fazer a obra, não é o pregador. Ah, se ele fizer para mim. Não, tanto faz um como o outro. Pode ser obreiro que ainda não sabe muita coisa, mas já tem fé. Ele ora, repreende o mal e o mal acontece. Uma vez eu ri de um pastor. Eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, em Caxias, tem um bairro chamado Corte 8. E eu passava filme do Telly Osborne. Aí ele anunciou que eu estaria ali e tal e tal. Isso foi em 1974, 75. Tem um tempinho já. Cheguei lá, eu nunca vi um lugar tão cheio como eu vi aquele dia. Vazava gente para a calçada. E aí eu fui passar o filme. Na hora que eu passei o filme, a máquina estragou. Logo no início. Aí eu tentei consertar e não estava. E o pastor de lá era um homem assim que, não sei qual era a profissão dele, mas não era um cara de universidade e tal, que tinha um estudo maior. Mas tinha fé maior. Aí ele vinha assim, como é que está, irmão? Eu não estou entendendo, eu conheço isso aqui, porque muitos anos eu fui operador de cinema. Eu sou aquele que tem 50 profissão, mas 51 necessidade. E eu sabia mexer com máquina ali, quer dizer. Aí eu estou mexendo, não está dando não. Ele invocou-se, aí que eu ri dele. Ele pôs a mão na máquina assim, demônio que está nos intestinos dessa máquina, sai daí agora. Ele pode ligar, eu liguei e pegou. Eu tive que rir, pessoal. Eu sabendo tudo que eu sabia fazer, não dava para fazer. A oração deles, para quem falou isso, eu não sei se máquina tem intestino, tem coração, quer dizer, mas ele estava falando por Deus ali, quer dizer, também não sabe disso. Mandou o negócio embora e graças a Deus a máquina funcionou, eu passei o filme. E as pessoas viram a maravilha de Deus. Então o que nós temos que fazer aqui agora, irmão? Usar a força de Deus para tomar o reino de Deus e colocar as pessoas lá dentro. Com sabedoria Deus vai lhe usar e você vai trazer gente para o reino de Deus. É preciso fazer. Ou do contrário, você está sendo santificado toda vez que vem aqui, vai entrar no céu, glória a Deus por isso, mas vai entrar sem nada, sem obra nenhuma. Cadê o talento que eu dei para você? O que recebeu 5, produziu mais 5, recebeu 2 mais 2, entra, foram abençoados. E o que recebeu, senhor? O negócio é o seguinte, o senhor é muito sério, é muito duro, eu fiquei com medo, eu escondi na terra, está aqui o que é seu. Ele disse, servo mal, você tinha que ter dado para os banqueiros ganhar, ter o lucro aí, porque no reino de Deus tem que dar o lucro, não financeiro, mas de almas, para fazer. E ele não fez, e ele perdeu a salvação. Põe no seu coração, fala, Deus, não me deixe partir sem ganhar pelo menos uma pessoa, já é muito, se ganhar 2, glória a Deus, e assim a gente vai fazendo a obra do Senhor Deus, amém?